Muito bem-vindos à segunda parte do Que Fica do Que Passa. Muito bem-vindo, Paulo Moraes, o obrigado. nosso campeão de audiências, responsável pelo vídeo mais visto sempre da história do canal Q, com já mais de 300 mil visualizações no Sapo, mais de 500 mil se contarmos também as visualizações no YouTube. E quase um ano depois, acho que chegou a altura de fazermos o ponto da situação do que é que se passou entretanto, ou seja, até que ponto é que a situação se alterou. Na altura fez-nos aqui acusações gravíssimas, dizendo nomeadamente que o Parlamento era o centro da corrupção em Portugal, denunciando uma série de situações, nomeadamente com as parcerias público-privadas que continuam na berlinda. Entretanto, tem uma nova polémica, nomeadamente com o Parlamento e com a Comissão de Inquérito às parcerias público-privadas, que o intimou a responder ou a concretizar as acusações que fez. Da última vez que aqui esteve, precisamente nessa cadeira, não teve qualquer tipo de problema em nomear e apontar nomes daqueles que eram, na sua opinião, os responsáveis por esse conluio entre poder político, poder económico, sociedades de advogados. Um ano depois, em que situação é que estamos? Muito obrigado pelo convite. Estamos pior. Eu não fico satisfeito como imagina, porque, enfim, foi esta terra onde eu nasci. Eu gostava que passasse um pouco mais saudável e mais higiênica no plano social e político para os meus filhos e netos, que espero vir a ter. Mas o facto é que a situação piora. Piora em termos objetivos. Se fizermos uma análise do que tem acontecido aos números da corrupção em Portugal nos últimos anos, a situação é desastrosa. Nós, neste momento, em termos do que são os rankings internacionais de corrupção, estamos em 33º lugar. O que, se nos compararmos com a Somália ou com a Angola, estamos melhor. Mas acaba por aí o conjunto de boas notícias. Em termos do que é a Europa tradicional, temos atrás de nós apenas a Grécia, que tem uma administração pública completamente desestruturada, como é sabido. E a Itália, que ainda tem hoje, ainda se sente muito hoje na administração pública italiana, os efeitos das redes mafiosas. Portanto, atrás de nós, no que é a Europa clássica, temos apenas os mafiosos que dominam ainda a administração em Itália e a desestruturação da Grécia. Portanto, estamos numa posição péssima. Se, para além de ver isto em termos relativos, no momento atual, virmos que na última década perdemos 10 lugares no ranking. Em 2000 estávamos no 23º lugar. Em 2012, dados de dezembro passado, estávamos em 33º. Portanto, a realidade não podia ser pior. E depois é evidente que há exemplos mais marcantes que outros. Isso que me diz das parcerias público-privadas é, de facto, o símbolo de como se abastardou não só o Parlamento, como a política, como os negócios, como toda esta central de negócio em que se transformou a política. Isso numa altura em que o país está comprometido internacionalmente e perante os seus credores a fazer um ataque feroz a tudo o que seja desperdício, a tudo o que contribua para o déficit. Não, eu não vejo ataque feroz a desperdício nenhum. Nas parcerias público-privadas é a rebaldaria total. Os últimos dados que nós temos publicados pelo Governo, Direção-Geral do Tesouro, o relatório da Direção-Geral do Tesouro, diz-nos, por exemplo, que as contas já feitas e pagas de 2011, e podia dar aqui 10 exemplos, mas vou dar só um. Nas parcerias público-privadas rodoviárias, a exploração prevista é de cerca de 800 milhões de euros. Pois o desvio em 2011, contas já pagas, contas feitas, pagas às concessionárias, foi de quase 900 milhões. Ou seja, o desvio das parcerias público-privadas é maior que o custo. O que quer dizer que em 2011 a redução salarial que houve na função pública, o aumento de impostos, etc., foi direitinho para o bolso do Sr. António Mota da Mota Gil e os seus associados. E, portanto, isto é poupar. Aliás, no memorando de entendimento estava previsto uma renegociação das rendas das parcerias público-privadas. Agora, o que nós assistimos é que as parcerias público-privadas são verdadeiramente um negócio criminoso. Não encontro uma palavra mais suave para dizer isto. Criminoso na medida em que representam uma bomba atómica nas finanças públicas durante 30 anos. Representam encargos anuais de 2 mil milhões de euros. Só para ter uma ideia, 2 mil milhões de euros é aproximadamente 4 salários da função pública. É desta ordem de grandeza que estamos a falar. Temos outro termo de comparação, que é aquela ideia de que o Estado Social custa 4 mil milhões de euros por ano. Portanto, seriam esses os cortes que nós depende da forma que como se façam as contas. Mas, exatamente. Ou seja, bastaria que
que se cortasse no serviço da dívida, nas parcerias público-privadas e em algumas rendas que o Estado continua a pagar, rendas até imobiliárias, que estava resolvido o problema dos 4 mil milhões. Portanto, o esbanjamento continua. Agora, continua neste tipo de negócios. Ao mesmo tempo que o Estado retira salários aos seus funcionários, retira pensões e reformas, ao mesmo tempo dá de gorjeta, em 2011, 800 e tal milhões de euros a 3 grupos económicos. Aqui nesta questão, agora que o opõe à Comissão de Inquérito, que o instou a concretizar as coisas que tem escrito, nomeadamente no Correio da Manhã, sobre as parcerias público-privadas e, sob pena de incorrer em crime de desobediência, a dizer os nomes, já falou aí da Mota-Engil, os nomes que serão os responsáveis pelos crimes a que apontou o dedo. Quem são esses patifes, para usar palavras de uma crónica sua, quem são esses patifes que estão a fazer desaparecer esse dinheiro do contribuinte? Ui, são muitos, não cabia aqui em 5 ou 10 minutos. Mas as parcerias público-privadas são um regime feudal instalado em 2011, 2012, 2013 em Portugal, que tem fundamentalmente 3 duques, digamos, para fazer a comparação com o tempo feudal, que é a família Melo, a família Mota e a família Espírito Santo. Mais de 90% das parcerias público-privadas vão direto ou indiretamente para estes 3 grandes grupos. É evidente que depois tudo isso se multiplica, mas se falarmos só nas PPPs, estes 3 grupos estão à frente. Aliás, eu acho curioso. Muitas vezes, muita gente da classe política acusa-me de dizer nomes, outras vezes acusa-me de não dizer nomes. Os nomes que eu refiro, normalmente, são de 2 características. Ou são nomes que são públicos, e, aliás, os negócios das parcerias público-privadas são, digamos, estão estribados em contratos que são publicados no Diário da República, portanto, não são secretos. É verdade. São públicos por definição. Não são completamente públicos, porque o Diário da República em Portugal é um pouco secreto também, porque é imperceptível, não é? E aliás, só por ser imperceptível é que também depois dá origem a este tipo de negócios. E deixe-me fazer aqui um parênteses. Quem se dedicar a ler os contratos das parcerias público-privadas que estão publicados em Diário da República, terá que, antes disso, ir fazer um curso de matemática. Eu, felizmente, tive a felicidade, já fiz um curso de matemática, porque sou justamente licenciado em matemática, e os meus estudos ao longo da vida têm sido nessa área. E percebo que aquelas fórmulas são verdadeiramente um explosivo das finanças públicas portuguesas. E já vamos aos nomes, não quero fugir, obviamente, à sua questão. As parcerias público-privadas rodoviárias, por exemplo, são pagas em função de 3 fatores, 3 parcelas, que é uma taxa de disponibilidade diária das autoestradas, ou seja, uma SCUT, com trânsito ou sem trânsito, dá aos concessionários uma renda fixa de X. Por exemplo, uma SCUT que vai de Porto a Viana do Castelo, ou de Vila de Conde a Viana do Castelo, chova ou faça sol, haja ou não haja trânsito, vale 100 e tal mil euros por dia. O que quer dizer que o detentor daquela concessão tem uma tensa, como o Dom João V dava aos nobres da sua época, de 104 mil euros por dia. O que quer dizer que no fim do ano... aqui é que, quando foi preciso avançar com essa obra, o Estado, não tendo dinheiro para a fazer sozinha, arranjou parceiros privados para avançar com elas, mas, na sua interpretação, tomou ou assumiu todo o risco. Todo o risco. O que quer dizer que os donos daquela propriedade têm uma rentabilidade de ordem dos 20 e tal % e chegam ao fim do ano e chova ou faça sol, haja ou não haja trânsito, ficam com 50 milhões de euros. Mesmo que não passe lá um único automóvel. Mesmo que não passe lá um único carro. Mas atenção que isto ainda é parte menos má, porque depois há um outro aspecto, há uma segunda parcela que tem a ver com os índices de sinistralidade. Ou seja, se a sinistralidade aumenta, o que é que acontece? O concessionário paga uma multa. Se a sinistralidade diminui, tem um prémio por baixar a sinistralidade. Só com uma pequena diferença, é que as fórmulas estão feitas de tal forma que, se a sinistralidade aumentar 10%, a multa é 100 vezes inferior a se a sinistralidade diminuir sempre 10%. Ou seja, para uma mesma aumento ou diminuição de sinistralidade, a relação é de 1 para 100. Ou seja, isto é um jogo obviamente injusto. Porquê é que isto acontece? Porque as fórmulas foram deliberadamente feitas assim. São fórmulas matemáticas, quem souber estudar terá que, como digo, saber um pouco de matemática, mas irá perceber que um aumento de sinistralidade tem multas baixas, uma diminuição de sinistralidade tem prémios gigantescos. Isto é ruinoso, mas deixe-me só concluir. Aqui ainda há um terceiro aspecto. É que, ao longo dos anos,
tem vindo a ser feitos, celebrados, acordos de reequilíbrio financeiro. Acordo de reequilíbrio financeiro justifica-se porquê? É quando há uma alteração exógena ao negócio, então o Estado e o concessionário vão negociar. Bom, as negociações é sempre dar dinheiro aos concessionários. A Ponte Vasco da Gama já vai no 9º acordo de reequilíbrio financeiro. Nos 8 primeiros, o que é que aconteceu? O Estado deu dinheiro à Lusoponte. Curiosamente, cujo presidente é o senhor que no governo pensou em fazer a Ponte Vasco da Gama. Isto é Jorge Coelho. Não, Ferreira do Amaral, Joaquim Ferreira do Amaral. Quem pensa a Lusoponte, ainda no governo de Cavaco Silva, era Joaquim Ferreira do Amaral, que agora está a beneficiar do contrato que ele próprio concebeu enquanto Ministro das Obras Públicas. Mas isto, aliás, aconteceu sempre nas parcerias público-privadas. Bastará ver que o Ministro das Obras Públicas que lhe sucedeu, que foi Jorge Coelho no governo de António Guterres, para onde é que foi? Para a Mota-Engil, que é a maior detentora de parcerias público-privadas rodoviárias em Portugal. E a seguir quem é que veio? Durão Barroso com o seu Ministro das Obras Públicas, que era Luís Valente de Oliveira. Onde é que está Valente de Oliveira? Na mesma Mota-Engil, a gerir as parcerias público-privadas. Portanto, isto é uma vergonha, quer dizer, em país nenhum civilizado, da Europa ou dos Estados Unidos ou da América do Norte, pode acontecer uma situação tão anormal, que é um país democrático, civilizado do século XXI, ter quase todos os seus ex-ministros das obras públicas em empresas que dependem de negócios que eles próprios conceberam quando estavam nos governos. E, naturalmente, assim sendo, não é de estranhar que os acordos de reequilíbrio financeiro favoreçam muito as concessionárias, porque eles, melhor que ninguém, sabem como se negocia com o Estado, porque estiveram dos dois lados. O que me está a dizer, portanto, um ano depois da conversa que tivemos aqui, a primeira, mas eu peço desculpa, numa altura em que devíamos estar a atacar todo o tipo de gastos supérfluos do Estado, em que a despesa devia estar sob o escrutínio mais rigoroso, a situação está ainda pior. Como é que isso é possível? O que é que justifica isso? Há aqui, de facto, um conluio criminoso entre o poder político e o poder económico para, numa altura tão grave como esta, deixar que a situação se mantenha ou se agrave, no caso? Bom, isto tem problemas a vários níveis, a nível judicial, etc., mas a nível político, para nos mantermos aqui, o que é estranho é que hoje há uma comissão parlamentar que, de facto, estuda a questão das PPPs, onde estão, como representantes dos vários partidos, pessoas ligadas ao imobiliário e ao setor da construção, cujo principal parceiro é, obviamente, o maior detentor de parcerias público-privadas. Portanto, no fundo, os deputados que fiscalizam as parcerias público-privadas são parceiros de negócios dos detentores das parcerias público-privadas. Quem são esses deputados? Mas são vários. São Manuel Seabra, que é do imobiliário, é do PS e está na comissão, Altino Bessa, que tem uma empresa de componentes para a construção civil e, portanto, também é parceiro no setor, e outros. Mas já agora deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Depois, é estranho que, de facto, uma comissão que se cria porque as parcerias público-privadas são um mau negócio, então que tem que ser estudada. Essa comissão, quando alguém como eu vem dizer que as parcerias são uma vergonha, em vez de se preocupar em ver qual é o problema, preocupa-se em porque é que eu ando a escrever artigos no Correio da Manhã. Eu, de facto, já recebi 2 cartas dessa comissão parlamentar para responder à sua questão de há pouco, e o que eu respondi ao Parlamento é o seguinte: em Portugal há liberdade de expressão. Portanto, nem eu, nem ninguém tem que dar satisfações ao Parlamento pelas opiniões que exprime nos jornais. E, portanto, foi assim que eu respondi à Comissão Parlamentar. E, aliás, eu fico incomodado não por mim, incomodado, quando há vontade de alguém que, no exercício da sua função de deputado, se entretém a tentar cercear a liberdade de expressão de outro cidadão português, neste caso eu, mas isso é completamente irrelevante. Eu imaginá-lo-ia, no âmbito desta sua cruzada contra a corrupção e contra as rendas excessivas das parcerias público-privadas, a ter todo o interesse em colaborar com essa Comissão. Não, com certeza, eu disponibilizei-me a colaborar com a Comissão. Aliás, a Comissão Parlamentar pode convidar-me ou até convocar-me a falar na Comissão Parlamentar, eu lá irei sem qualquer problema e estou sempre disponível a esclarecer a Comissão Parlamentar. Sobre essa questão não haja dúvidas. Esta Comissão Parlamentar ou qualquer Comissão Parlamentar, estou sempre disponível a esclarecer no sentido de aumentar a informação. Sendo certo que é um pouco estranho que eu tenha mais informação sobre parcerias público-privadas do que a Comissão Parlamentar respectiva. Mas, enfim, dou isso de barato, eles não terão trabalhado bastante e, eventualmente, eu sei mais do assunto e outros portugueses saberão mais do assunto do que eles. Agora, o que não faz sentido é o Parlamento andar a pedir satisfações a quem escreve artigos nos jornais, e eu, sobre essa matéria, não posso ceder nem um milímetro, e não é uma questão que tenha a ver comigo. Tem a ver com a defesa da liberdade de expressão num país onde essa é uma liberdade constitucionalmente consagrada. Por isso, colaborar com esta Comissão Parlamentar no sentido de esclarecer um conjunto de pontos de vista, muito bem, sem qualquer problema. Dar satisfações
sobre os meus pontos de vista e sobre as minhas opiniões, isso, santa paciência, mas não posso fazê-lo, até porque era entrar num esquema que é perigoso para a sociedade e para a democracia. Os parlamentares não podem andar a pedir satisfações às pessoas sobre as suas opiniões, senão, em última análise, nomeadamente naqueles programas em que há intervenção de ouvintes e telespectadores, cada vez que alguém diz que o ministro é um ladrão, é um malandro e tal, tinha que ser chamado ao Parlamento. Isso, nem pensar nisso, não é? Isso é perigoso. Aliás, eu julgo e espero que este problema fique sanado rapidamente, porque senão eu vou ter que, em defesa do princípio, enfim, constitucional da liberdade de expressão, tomar outro género de atitudes e é com alguma pena que eu vejo deputados do Parlamento do meu país a tentarem cercear a liberdade de expressão de quem escreve livremente os jornais. Se o objetivo é cansarem-me, também podem tirar daí o sentido, porque não é pelo cansaço que me vencem, porque, como deve calcular, o facto de eu denunciar um conjunto de situações na sociedade portuguesa faz com que muita gente tente incomodar-me. Mas não é pelo cansaço que me vencem, sobre essa matéria estamos entendidos. Depois, há outro tipo de nomes que eu também tenho que dizer, mas esses não aqui, nem nas cartas, nem no Parlamento, é no local respectivo que são os tribunais, nomeadamente o Ministério Público, porque há todo um conjunto de assuntos que eu vou carreando, nomeadamente na área do urbanismo, para os tribunais, que têm a ver com denúncias, mas naturalmente da mesma forma que eu denuncio as pessoas e os casos e as conexões entre processos e entre as personalidades envolvidas, tenho que dar o direito às pessoas a defenderem-se no local próprio, que são os tribunais. Paulo Moraes, aqui continuaremos sempre a contar com a sua liberdade de expressão. Muito obrigado por ter regressado ao Que Fica do Que Passa. Obrigado, eu. President Kennedy is dead.